Naquela época, o comando estratégico teve uma ideia brilhante. Para lançar um míssil nuclear, era obrigatório obter a aprovação do Partido dos Trabalhadores da Coreia. Atualmente, se Kim Yo-jong e o alto comando da Coreia do Norte aprovarem, o míssil nuclear pode ser lançado sem Kim Jong-un. Se só um desses lugares for neutralizado, o míssil nuclear não será lançado. As Forças Armadas analisaram novamente as informações enviadas pela Nova Joseon e conseguiram identificar todos os esconderijos do gabinete norte-coreano. Essas informações batiam com as enviadas dos Estados Unidos da América, levando as Forças Armadas a planejar eliminar toda a liderança norte-coreana. Para impedir que algo os alcançasse, o comando estratégico disse que se preparou muito para esse momento e que podiam confiar. E então, o clima neste bunker ficou imediatamente solene. Era como se todos estivessem esperando pelo julgamento da história. As Forças Armadas sul-coreanas queriam destruir as armas nucleares da Coreia do Norte antes de avançar. As armas nucleares norte-coreanas ameaçam as Forças Armadas sul-coreanas apenas por existirem e deveriam ser eliminadas antes de avançar ao norte. A Coreia do Sul vinha pensando em uma estratégia para neutralizar as armas nucleares do norte há muito tempo. No início, pensava-se em eliminar instalações nucleares ou mísseis nucleares por meio de ataques. Com o tempo, os meios de lançamento nuclear da Coreia do Norte se diversificaram e cresceram, dificultando essa opção. A Coreia do Norte possui centenas ou milhares de mísseis balísticos terra-terra e centenas de lançadores móveis. Eliminar totalmente todos os meios de lançamento nuclear na Coreia do Norte era quase impossível. Se um meio de lançar armas nucleares sobreviver e explodir uma arma na Coreia do Sul, o dano seria tão grande que o país não suportaria. Por isso, mudamos nossa forma de pensar. Consideramos outra forma de eliminar armas nucleares. Se não for possível acabar com os meios de ataque, basta eliminar quem ordena o ataque nuclear. O sistema de ataque nuclear da Coreia do Norte não é muito conhecido, mas é um sistema que só será lançado se Kim Jong-un e o Ministério da Defesa aprovarem. Com a ausência de Kim Jong-un, Kim Yo-jong recebeu autoridade para ataques nucleares. Se ela ou o Ministério da Defesa não existirem, o ataque não será possível. O ponto importante aqui é que Kim Jong-un temia que, caso algo acontecesse com ele, outra pessoa pudesse assumir a autoridade de ataque nuclear que ele possuía. Isso foi de grande ajuda para a Coreia do Sul. No caso de uma situação de emergência envolvendo Kim Jong-un, o sistema exigia que os 7 principais líderes da Coreia do Norte e o Ministério da Defesa aprovassem juntos o ataque nuclear para que os mísseis fossem lançados. Se Kim Yo-jong morrer, os 7 líderes da Coreia do Norte e o Ministério da Defesa devem aprovar juntos o ataque nuclear. Se alguém se opuser, as armas ficam inutilizadas. As Forças Armadas da Coreia do Sul focaram exatamente nesse ponto. Após eliminar a liderança da Coreia do Norte, o plano era neutralizar armas nucleares matando alguns dos 7 líderes principais. Isso se desenvolveu de uma forma semelhante à estratégia que Israel mostrou contra o Hezbollah e o Irã. Dessa forma, com a ausência da liderança norte-coreana, operações militares podem ser conduzidas de maneira mais eficiente e, acima de tudo, fica mais fácil colocar uma nova força como líder da Coreia do Norte, que não pertença à linhagem Baekdu. As Forças Armadas sul-coreanas estavam se preparando para isso por um longo tempo, ou seja, para conduzir uma operação de decapitação visando eliminar toda a liderança norte-coreana. A Coreia do Sul criou a estratégia Korea Massive Punishment and Retaliation, de retaliação e punição em massa, ao estilo coreano. Essa estratégia consiste em garantir a capacidade de realizar operações de retaliação capazes de bombardear partes de Pyongyang caso haja sinais de ataque nuclear, além de eliminar o comando de guerra da Coreia do Norte. Por isso, a Coreia do Sul investiu por anos em forças especiais, aeronaves para infiltração em baixa altitude e mísseis para atingir túneis e bunkers profundos. Com o apoio dos Estados Unidos da América e tecnologia da Coreia do Sul, já foram identificadas áreas onde o comando de guerra pode se esconder. Combinando dados de Sejoson e Takjeonsa, identificaram a localização aproximada. Eles estavam especialmente focados em encontrar a localização de Kim Yo-jong. Era um dos 2 lugares, o prédio do Ministério da Defesa da Coreia do Norte ou a sede do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia. Os 2 edifícios tinham bunkers subterrâneos ligados ao aeroporto de Suncheon, Porto de Nampo e Monte Myohyang. Para emergências, foram instalados um posto de comando de campo, um de reserva e um hospital de campanha. Atacar este local ajudará muito o Exército Nacional na guerra futura. Além de eliminar a liderança da Coreia do Norte, era também destruir os ativos necessários para que eles conduzissem a guerra. Por isso, o Exército Nacional precisava eliminar a liderança norte-coreana de uma só vez. Não podia haver nenhum erro, nem mesmo o menor. Felizmente, nosso Exército Nacional tinha vários meios de ataque à disposição. O Exército Nacional planejava executar uma operação a tempos. Foram usados todos os mísseis disponíveis. Ryunmo-2A, 300 km, Ryunmo-2B, 500 km e Ryunmo-3, 1000 km.
Os mísseis Hyunmoo somam mais de 2.000, garantindo forte capacidade de retaliação. Os mísseis principais usados foram Hyunmoo 5 Taurus e Guided Bomb Unit 28 Bunker Buster. A ogiva do míssil Hyunmoo 5 pesava cerca de 8 a 9 toneladas. No caso do míssil Taurus, a carga oca moldada na parte frontal explode primeiro para abrir um buraco, e então a ogiva penetradora longa na parte traseira avança ainda mais e explode, cumprindo fielmente o papel de um Bunker Buster. O míssil Guided Bomb Unit 28 era semelhante. As Forças Armadas decidiram lançar muitos mísseis de uma vez contra Pyongyang. Para confundir a defesa aérea da Coreia do Norte, mísseis seriam enviados para Wonsan, Nampo, Sinpo, Gilju, Cheongjin e Uiju. Foi feito para confundir e garantir que outro míssil atingisse Pyongyang. A unidade de decapitação da Coreia do Sul e a Força Delta dos Estados Unidos da América começaram a se infiltrar em baixa altitude rumo a Pyongyang. Eles se prepararam muito para este dia. Eles utilizaram meios de infiltração como aeronaves de transporte especiais, como o MC-130 e helicópteros de operações especiais MH-47, capazes de penetrar em condições climáticas adversas. Com o apoio dos Estados Unidos da América, mantiveram operações de inteligência e reconhecimento. Essas unidades visavam infiltrar-se em Pyongyang após bombardeios, eliminar alvos estratégicos e tentar capturar a maleta nuclear. A Coreia do Sul já formava unidades de decapitação há tempos. A 13ª Brigada de Missões Especiais, submetida a treinamentos rigorosos, se infiltrou em Pyongyang. Parece que até o céu estava ajudando a Coreia do Sul, pois as condições climáticas estavam muito boas. Como não havia mau tempo, foi possível ir para Pyongyang usando aviões de transporte. Coreia do Sul iniciou guerra eletrônica contra a Coreia do Norte para neutralizar defesas antiaéreas. Nesse momento, países aliados também começaram a ajudar. Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá e Japão se juntaram para tentar neutralizar as defesas antiaéreas da Coreia do Norte. O Escritório de Segurança Nacional implementou estratégia para neutralizar armas nucleares norte-coreanas. O nome da operação era Escudo da Liberdade, e assim que foi emitida a Ordem de Fogo de Artilharia 1, a Operação Escudo da Liberdade foi iniciada. Centenas de mísseis, sob o comando do Comando Estratégico, começaram a atingir o quartel-general supremo do Exército norte-coreano, instalações de desenvolvimento e armazenamento de armas nucleares, bases de lançamento, lançadores móveis, bases aéreas e bases de submarinos. Desses, cerca de 70% dos mísseis começaram a ser lançados em direção a Pyongyang. Os alvos eram o Ministério da Defesa e a sede do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte. Os dois lugares foram fortemente bombardeados por mísseis, marcando o início real da guerra entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Os mísseis de cruzeiro Ar-Terra e o Taurus mostraram grande poder. O Taurus, lançado do F-15K, percorreu 400 quilômetros e atingiu com precisão o centro do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia. Com velocidade de 1.163 km/h e alcance de 500 km, esse míssil pode atingir alvos estratégicos em Pyongyang a partir do sul da Península Coreana em 15 minutos. O míssil Taurus tem tecnologia stealth, tornando-o invisível aos radares norte-coreanos. Claro, mesmo em situações de interferência eletrônica da Coreia do Norte, ele conseguia atingir o alvo com precisão dentro de um raio de 3 metros. Dizem que o míssil Taurus atingiu o bunker subterrâneo da sede do Partido dos Trabalhadores da Coreia, eliminando vários líderes norte-coreanos. Os moradores de Pyongyang testemunharam um bombardeio em tapete. Em um espaço pequeno, onde havia alguns prédios juntos, dezenas de bombas caíram em 1 ou 2 minutos. As pessoas que estavam por perto sentiram um impacto tão forte que poderia ser confundido com um terremoto, abalando até o solo. Foram usados cerca de 200 mísseis e bombas para bombardear Pyongyang. Em especial, a Força Aérea da Coreia do Sul realizou um verdadeiro bombardeio em tapete sobre Pyongyang, com caças F-15K lançando mísseis de dentro do território sul-coreano em direção à capital norte-coreana. Foram 25 caças que, com um verdadeiro bombardeio em tapete, simplesmente apagaram do mapa a sede central do Partido dos Trabalhadores da Coreia e o prédio do Ministério da Defesa. Além disso, o míssil KTS-1 e a série Hyunmoo lançados do solo também transformaram Pyongyang em um mar de fogo. A Coreia nunca tentou quebrar sua própria casca antes, mas agora começou a quebrar essa casca por conta própria e sair dela.
Após os mísseis sul-coreanos atingirem Pyongyang e outras grandes cidades, importantes cidades norte-coreanas pegaram fogo. Ao mesmo tempo, as forças especiais combinadas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos conseguiram ser lançadas em Pyongyang, e o que elas encontraram foi realmente chocante. Eles viram centenas de mortos por mísseis e bombas. Ainda assim, as forças especiais tinham que cumprir a missão. Foram enviados ao Ministério da Defesa e à sede do Partido dos Trabalhadores da Coreia para assassinar Kim Il-jung e líderes. Sob ar frio e denso, as forças especiais avançaram lentamente ao prédio do Ministério da Defesa e à sede do Partido dos Trabalhadores da Coreia. Mesmo no escuro, agiam como soldados e prendiam a respiração. No silêncio, sussurros persistiram e o sinal da operação foi dado. Usaram miras térmicas para localizar os postos de vigilância. Talvez por já terem sido bombardeados, o local estava em confusão. Ao chegarem ao posto de vigilância, desativaram silenciosamente câmeras e sensores inimigos ao redor da base. Eliminando os inimigos rapidamente, tomaram o posto e depois entraram no prédio principal do Partido dos Trabalhadores da Coreia e no Ministério da Defesa. Com movimentos precisos, pausaram para recuperar o fôlego e eliminaram rapidamente os guardas, sem usar granadas de fumaça. Devido aos bombardeios, ouvia-se gritos e o som ensurdecedor de prédios desabando e incêndios. Enquanto isso, forças especiais da Coreia do Sul e Estados Unidos da América infiltraram-se secretamente em Pyongyang e acessaram o bunker subterrâneo. Eles testemunharam uma cena incrível: o local onde a morte de Kim Il-jung foi confirmada. Forças especiais da Coreia do Sul e Estados Unidos da América fotografaram para comprovar o falecimento. No entanto, foi o local onde, com apenas um míssil, 13 membros da alta liderança norte-coreana foram mortos instantaneamente. As forças especiais da Coreia do Sul e dos Estados Unidos da América, com sorte, também conseguiram capturar a maleta nuclear. Mesmo assim, os membros da unidade não estavam animados e agiram com calma. Os membros das forças especiais, que completaram a missão em um instante, rapidamente se dirigiram ao local onde o helicóptero especial MH-47 havia chegado, encerrando assim a missão. O ataque aéreo, com a ajuda dos Estados Unidos da América, eliminou quase toda a liderança da Coreia do Norte. Foi um sucesso total. Isso só foi possível graças aos recursos de inteligência, vigilância e reconhecimento dos Estados Unidos. Isso só foi possível porque conseguimos identificar com precisão o local e o horário da reunião da principal liderança da Coreia do Norte. Como resultado, Kim Il-jung morreu, e todos os principais comandantes, como o ministro da Defesa No Kwang-chol, o ministro da Segurança Social, o diretor do Departamento de Segurança do Estado, o diretor do Departamento de Mísseis, o comandante da Força Aérea e o comandante das Forças Estratégicas, foram todos mortos. O exército norte-coreano teve sua liderança desmantelada temporariamente. Na verdade, como o líder que comandava a Coreia do Norte também desapareceu, não havia mais ninguém para restabelecer essa cadeia de comando. Se eliminássemos os meios móveis e sistemas de ataque nuclear da Coreia do Norte, enquanto as armas nucleares estivessem neutralizadas, ficaríamos livres da ameaça nuclear norte-coreana. O ataque a Pyongyang foi bem sucedido, assim como as outras regiões atingidas. Nampo, Wonsan, Gilju, Chongjin e outros lugares sofreram grandes danos às forças norte-coreanas. Os soldados sul-coreanos também não sabiam que o poder de fogo que possuíam era tão forte assim. Foi um poder de fogo impressionante. No entanto, situações inesperadas também aconteceram. Isso porque algumas plataformas móveis de lançamento, que não haviam sido confirmadas, foram detectadas pelos ativos de reconhecimento dos Estados Unidos enquanto tentavam operar. A Coreia do Sul se preparou para interceptar um míssil balístico da Coreia do Norte rumo a Daejeon. Tentaram eliminar o transportador erector lançador com um míssil, mas como foi tarde demais, decidiram interceptar o míssil balístico. Conseguiram interceptar o míssil norte-coreano por pouco, usando o míssil interceptador, míssil superfície-ar. Como a Coreia do Sul estava realizando ataques aéreos indiscriminados contra a Coreia do Norte, parecia que o Norte havia perdido a capacidade de atacar a Coreia do Sul com mísseis. Por outro lado, a Coreia do Norte também não ficou apenas se defendendo. Depois que grandes ataques aéreos foram realizados contra Pyongyang e outras cidades importantes, as tropas norte-coreanas na linha de frente, vendo que sua cadeia de comando havia sido destruída, ficaram confusas e acabaram atacando a Coreia do Sul. Os danos em Yeonpyeong-do e nas fronteiras foram severos. A Coreia do Norte devastou Yeonpyeong-do com drones e artilharia. Fortes explosões ecoaram pelo mar, quando o bombardeio das tropas norte-coreanas de repente atingiu Yeonpyeong-do.
Em segundos, os fuzileiros avançaram para as posições de artilharia e, já preparados, reagiram ao ataque norte-coreano. Os projéteis caíam como luz e explosões podiam ser ouvidas de todos os lados. Os fuzileiros se deitaram, analisaram os pontos de tiro e se prepararam para o contra-ataque de artilharia. A bateria inseriu as coordenadas, carregou projéteis e o bombardeio norte-coreano fez a ilha tremer. Os fuzileiros navais, apesar do medo, contra-atacaram com artilharia as forças norte-coreanas. Mas o ataque da Coreia do Norte continuou. Drones de reconhecimento e ataque da Coreia do Norte começaram a surgir, voando para a ilha Yeonpyong. As defesas antiaéreas dos fuzileiros navais logo detectaram e rastrearam os drones. Drones ameaçaram a ilha Yeonpyong, cruzando-a em várias altitudes. As unidades de defesa antiaérea começaram a puxar o gatilho com as mãos cheias de tensão. Os projéteis disparados cruzaram o céu e começaram a colidir com os drones. Alguns drones foram atingidos, soltando faíscas enquanto caíam, mas outros conseguiram atravessar a defesa antiaérea e continuaram se aproximando da ilha, mantendo o ataque. Yeonpyeong-do era o próprio inferno. Os fuzileiros faziam de tudo para abater os drones. Eles formaram uma rede antiaérea com fuzis e também tentaram derrubá-los com metralhadoras. Ainda assim, a Coreia do Norte manteve o bombardeio e enviou drones. A unidade de Yeonpyong seguia protegendo a ilha. Nesse meio tempo, ao perceber que o exército sul-coreano avançaria para o norte, as forças chinesas enviaram mais uma divisão para dentro da Coreia do Norte. A China jamais poderia abandonar a Península Coreana. Eles achavam que, se a Coreia do Norte caísse, os Estados Unidos da América cercariam a China no Pacífico Ocidental. A China mandou a polícia militar chinesa dobrar as tropas. Ficou em alerta com os movimentos do exército sul-coreano e ordenou a Operação Muralha da China. Disseram que, se a Coreia do Sul avançasse ao norte, interviriam a qualquer custo. Unidades do exército chinês já entravam na Península Coreana. A China ordenou à polícia militar chinesa na Coreia do Norte que atrasasse o avanço das tropas sul-coreanas. A Coreia do Norte destruía estradas, ferrovias e fazia fortificações desde 2024. Fortificavam a área próxima à zona desmilitarizada. A Coreia do Sul achava que as ações da Coreia do Norte eram por causa de uma emenda constitucional sobre 2 estados hostis, mas depois descobriu que foram ordens da China. A Coreia do Norte seguiu instalando obstáculos antitanque e minas na zona desmilitarizada para dificultar o avanço das forças sul-coreanas. Assim, o avanço das forças sul-coreanas foi dificultado, exigindo a remoção prévia dos obstáculos. Este é Paju, já muito destruído por bombardeios norte-coreanos. Paju é onde está localizada a primeira divisão. A primeira divisão já havia terminado os preparativos para avançar ao norte. Atualmente, o plano da Coreia do Sul é avançar para o norte junto com as forças americanas, principalmente após a queima de Han. Devido à situação, todo o plano foi revisado. Oficiais do Estado-Maior passaram a noite elaborando o novo plano. A primeira divisão estava confiante e aguardava a ordem para avançar ao norte. Então, aconteceu. A ordem foi transmitida através de comunicação por rádio com o controle de tráfego aéreo. Era a ordem de avançar para o norte. O nome da operação era Fim da Divisão. O comandante da primeira divisão, sem hesitar nem um pouco, pegou o rádio e transmitiu a ordem a todos os comandantes de brigada na linha de frente. Ele ordena que todas as brigadas ataquem os alvos ao mesmo tempo. Ele ordenou que a 11ª Brigada de Infantaria rompesse pelo flanco oeste, a 12ª Brigada de Infantaria tentasse entrar em Kaesong pela frente e a 15ª Brigada de Infantaria iniciasse o movimento de manobra pelo flanco leste. As brigadas de infantaria visavam destruir postos de observação e instalações inimigas para permitir o avanço da tropa. A missão da primeira divisão era romper Kaesong e estabelecer uma base avançada para avançar em direção a Pyongyang. Depois de despejar suas palavras, o comandante da primeira divisão suspirou profundamente por um momento. Acho que ele fez isso porque previa que essa operação causaria muitas baixas. O comandante da primeira divisão segurava uma cruz, tentando aliviar a ansiedade com fé em Deus. Depois, deu novas ordens. Prevendo forte resistência das tropas norte-coreanas em cada rota de avanço, ele ordenou que a 11ª Brigada de Infantaria mantivesse fogo cruzado e se preparasse para a possível aparição de unidades blindadas inimigas pelo flanco oeste. Já a 12ª Brigada de Infantaria deveria realizar um ataque frontal, utilizando ao máximo o apoio de fogo da artilharia para manter o corredor de avanço. Ele mandou a 15ª Brigada de Infantaria eliminar as forças inimigas e garantir o eixo leste. As brigadas de artilharia da 14ª Divisão começaram um grande bombardeio à Coreia do Norte. Foi o momento em que todas as instalações militares do Grupo de Operações Especiais da Coreia do Norte foram completamente destruídas. Ao comando de fogo, os obuses K-9 dispararam projéteis em sucessão, e os projéteis cortaram o céu em direção a Kaesong.
A área que eles tinham como alvo era uma região densamente povoada por instalações militares e grupo de operações especiais da Coreia do Norte. E o bombardeio concentrado da artilharia estava destinado a desempenhar um grande papel na destruição da linha de defesa de Kaesong. Esta foi a história do noticiário. Foi uma história, foi uma história. Foi um mundo visual. Foi um mundo visual. Foi um mundo visual. Visual.